Saudamos a todos com a paz de Jesus. Amém. Desejamos a bênção de Deus na sua vida. Como vocês passaram a noite? Tudo bem? É com alegria que estamos aqui, é em nome de Jesus que estamos aqui. Amém. Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, nós queremos dizer que nós temos aqui a lição da Escola Sabatina de 1989. Foram 6 meses em 1989, a metade do ano, estudando só Apocalipse. Que lindo, não é? Passar meio ano só estudando o livro do Apocalipse. Foi uma bênção em 1989. E nós estávamos morando em Manaus naquele tempo. E realmente foi quando Deus abriu as portas do céu para que eu pudesse entender o Apocalipse em 1989. São 2 lições, então, a lição do 2º trimestre e do 3º trimestre. Alguns tiraram cópia, fizeram cópia, não é? Quem mais, além da Celina, quem mais fez cópia? Cristina também tem a cópia dessas lições, então quem quiser é só fazer cópias da lição, ok? Porque esta lição é que foi o ponto principal para que eu escrevesse os 3 volumes do Apocalipse, porque abriram a minha mente para entender as profecias dos 7 selos e a profecia das 7 trombetas da forma escatológica, da forma sequencial. Eu não aprendi isso em outro lugar, eu aprendi na lição da Escola Sabatina. Por isso que nós escrevemos esses 3 volumes do Apocalipse. Então, se alguém quiser estudar essa lição, tire cópia, tem aí com a irmã Cristina, e vocês poderão estudar a lição, ok? Nós vamos estudar com vocês hoje um outro assunto, mas antes vamos orar. Assentados como estão, oremos ao Senhor. Pai querido, estamos na Tua presença, invocamos a presença do Espírito Santo aqui, que onde estiverem 2 ou 3, o Senhor disse, ali estaria no meio deles. Portanto, vem, Senhor Jesus, através do Espírito Santo, que o Senhor se faça presente aqui, iluminando a nossa mente ao abrirmos a Bíblia, derramando sobre nós o poder prometido, que é o poder do Espírito Santo. Que o Senhor nos encha da virtude do Altíssimo, que o Senhor nos dê compreensão, mentes abertas, para entendermos os tempos em que estamos vivendo e o preparo que precisamos fazer para preparar um povo para a volta de Jesus e para preparar a nós mesmos e a nossa família para a volta de Jesus. Pedimos a Tua bênção sobre cada filho e cada filha que aqui estão. Se alguém aqui está enfermo, Pai, eu peço agora em nome de Jesus que o Senhor abençoe com a Tua cura, com a Tua restauração, com a Tua saúde. Perdoa os nossos pecados, pelo sangue de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12. Hoje nós vamos falar sobre a angústia de Jacó. Angústia de Jacó. Vocês todos conhecem a história de Jacó. E a angústia de Jacó é uma profecia de dupla aplicação. Falamos ontem sobre isso, não é? Ontem falamos de profecias que estão na Bíblia, mas tem dupla aplicação. A angústia de Jacó é uma delas. Inegavelmente, irrefutavelmente, a angústia que Jacó teve quando ia se encontrar com seu irmão Esaú. Esta experiência de Jacó, ela vai se repetir no tempo do fim com você e comigo, com o povo de Deus. E o nome dessa angústia é o mesmo nome, angústia de Jacó. Dupla aplicação. Então vocês abriram a Bíblia aí em Daniel capítulo 12, verso 1, vamos ler. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe,
Vocês sabem quem é Miguel? Jesus. Miguel é o nome guerreiro de Jesus. Jesus tem nomes diferentes. Jesus é o nome dele como Salvador. Cristo é o nome dele como Messias, o enviado por Deus. Emanuel é o nome dele como Deus encarnado, Deus conosco. Miguel é o nome dele em guerra, é o nome de guerra. Assim como no exército, eles dão para você o nome de guerra. Jesus tem o nome de guerra, Miguel. Sempre que aparece o nome Miguel é porque Jesus está em guerra com Satanás. Então aqui diz, no capítulo 12, verso 1 de Daniel, o último capítulo de Daniel, capítulo 12, é o clímax do livro de Daniel. É o clímax porque nos leva à volta de Jesus. É lindo o livro de Daniel, irmãos. É lindo porque o capítulo 2 de Daniel é a estátua de Nabucodonosor, tá certo? E vai até a queda do Império Romano no ano 476. Aí você vai para o capítulo 7 e vê lá a repetição dos 4 impérios mundiais. E então não para em 476, o capítulo 7. Ele avança no tempo e leva você e a mim até o ano 1798. Daniel 7:25, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, fala da perseguição ao povo de Deus na Idade Média, que começou em 538 e acabou em 1798. 1260 anos de perseguição. Vejam que o capítulo 2 nos levou até o 476, mas o capítulo 7 não para em 476. Ele avança no tempo e nos leva até 1798. Quando você chega no capítulo 8, você percebe que a visão do capítulo 8 não para em 1798. A visão do capítulo 8 avança no tempo e nos leva até 1844. Porque Daniel 8:14 fala das 2.300 tardes e manhãs, os 2.300 anos, que começaram em 457 a.C. e acabaram em 1844 depois de Cristo. Avançou no tempo. Vocês estão vendo a progressão do tempo? E Deus quer que você perceba isso na profecia de Daniel. 476, 1798, 1844. Paramos no capítulo 8, né? Agora, quando você chega na visão do capítulo 11, que é a maior visão de Daniel, é do capítulo 11, e termina no capítulo 12, a mesma visão, não para em 1844. Avança no tempo e leva você até o decreto dominical, leva você e a mim até o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus à ressurreição. É o clímax do livro de Daniel, é o capítulo 12. Por isso que está falando aqui, naquele tempo, capítulo 12, verso 1, se levantará Miguel. Que tempo é esse que vai se levantar Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo? E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo, está vendo quantas vezes repete no mesmo verso aquele tempo, já é a terceira vez que está falando naquele tempo, no mesmo verso. Que tempo é esse? O tempo do fim, angústia do tempo do fim, quando Miguel vai se levantar para defender você. Jesus Cristo não está de braços cruzados, alheio aos problemas meus e seus, não. Jesus Cristo está envolvido de corpo inteiro nos meus problemas, nos seus problemas, nas suas dores de cabeça, na sua falta de recursos. Jesus está envolvido, Ele está perto de você. Por isso Ele se levanta para libertar o seu povo da grande angústia. Mas naquele dia, termina o verso 1, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. 3 pontos aqui, irmãos. Miguel se levanta. Miguel se levanta. Um texto de Ellen White
um texto do livro de Ellen White, diz que Miguel se levanta para fazer a última intercessão e lançar o incensário sobre a terra e fechar a porta da graça. Interessante. Ellen White comenta Daniel capítulo 12, verso 1. E por que nós não aceitamos? Ela faz esse comentário: Miguel se levanta para lançar o incensário sobre a terra e fechar a porta da graça. Daniel capítulo 12, verso 1, irmãos, tem que ser estudado junto com Apocalipse 8, verso 1 a 5. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8, versos 1 a 5. Porque Daniel capítulo 12, verso 1 está falando do mesmo assunto que Apocalipse capítulo 8, verso 1 até o verso 5. Estão vendo aí? Apocalipse capítulo 8, verso 1 a 5. Qual é o assunto do capítulo 8, verso 1 a 5 de Apocalipse? O sétimo selo. Daniel 12, 1 está falando do mesmo assunto de Apocalipse 8, verso 1 a 5, o sétimo selo. A grande e última intercessão que Jesus fará para a conversão de uma grande multidão, e então o fechamento da porta da graça. Aqui no capítulo 8, verso 1, vamos ler. Capítulo 8, verso 1 de Apocalipse. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E eu vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Quando é que os anjos receberam as 7 trombetas? Quando o sétimo selo foi aberto, não antes. Não antes. E o verso 3: e veio outro anjo, se pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Esta é a última intercessão que Jesus faz. Este anjo aí é um outro nome dado para Jesus, é o anjo do concerto. Jesus na Bíblia, ele é chamado às vezes de anjo do Senhor. Ele não é anjo, mas ele recebe esse título de anjo do Senhor. Isso você pode confirmar isso lá em Malaquias. Malaquias diz que Jesus é o anjo do Senhor, que foi antecedido por João Batista. João Batista preparou o caminho para o anjo do Senhor, lá em Malaquias capítulo 3. Então, queridos, Malaquias, vamos ler, não é? Eu citei, mas o bom é ler Malaquias capítulo 3, irmãos. Malaquias capítulo 3, para não ficar nenhuma dúvida. Malaquias capítulo 3, verso 1. Malaquias capítulo 3, verso 1. Se vocês acharam, podemos ler. Malaquias 3, 1. É o último livro do Velho Testamento. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Quem é este anjo que foi enviado por Deus para preparar o caminho para Jesus? João Batista. Ele também é chamado de anjo, mensageiro, não é? E de repente, continua a leitura do verso 1 de Malaquias 3. E de repente virá ao seu templo o Senhor. Virá ao seu templo o Senhor. Deus virá ao seu templo, a quem vós buscais, o anjo do concerto. Fala que o Senhor virá ao seu templo. Esse Senhor é o YHWH, é o nome da divindade. Virá ao seu templo, e aí diz que esse Senhor que virá ao seu templo é o anjo do concerto. O anjo do concerto é Jesus. Quem preparou o caminho para ele? João Batista. Ele virá ao seu templo, diz aí. Vamos continuar lendo aqui. A quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, queridos, o anjo do concerto é Jesus. Voltando para Apocalipse 8, verso 1 a 5, nós vemos que este anjo do concerto é quem intercede
a última intercessão para a conversão da grande multidão. O Evangelho não vai terminar com poucas conversões. A porta da graça não vai se fechar assim, com uma conversãozinha minguada. Não, irmãos. A última conversão é resultado da última intercessão. E é com muito incenso, diz aqui o capítulo 8, verso 3, fala que Jesus recebeu muito incenso para fazer esta última intercessão. Por isso a conversão é muito grande, justo antes da porta da graça se fechar. E o verso 5 fala exatamente o momento, não dá o dia e a hora, mas fala o momento em que a porta da graça vai ser fechada. Verso 5, leia comigo, Apocalipse 8, verso 5. E o anjo do concerto, certo? Capítulo 8, verso 5. Estou esperando você achar. Capítulo 8 de Apocalipse, verso 5. E o anjo, o mesmo que fez a grande e última intercessão, agora ele pegou um incensário e o encheu não de incenso, mas de fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. Fechou-se a porta da graça, meu irmão. Quando Jesus lança o incensário sobre a terra, ele não tem mais incensário na mão para interceder por ninguém. Não há mais intercessão. Por isso agora diz o verso 6. Verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Os anjos só se preparam para tocar as trombetas depois que Jesus lança o incensário sobre a terra, fecha a porta da graça e diz: está feito. O imundo fique imundo e o justo continue sendo justo. Eis que eu venho cedo, sem demora. Isto é o que a Bíblia está nos ensinando. Agora eu quero ler para vocês o que está escrito por Ellen White. Mas não foi ela que escreveu, foi Deus que escreveu. Por isso eu gosto de falar, Deus escreveu no livro Primeiros Escritos, página 36. Quando eu falo assim, Deus escreveu no livro Primeiros Escritos, página 36, eu estou dizendo que não foi ela que escreveu, foi Deus. Certo ou errado? Foi Deus quem escreveu. Ela não sabia nada dela. Ela recebeu a visão e escreveu. Então é de Deus. Primeiros Escritos, página 36. Diz assim: então Jesus sairá dentre o Pai e os homens, e Deus não mais silenciará, mas derramará sua ira sobre aqueles que rejeitaram a sua verdade. Vi que a ira das nações, a ira de Deus e o tempo de julgar os mortos eram acontecimentos separados e distintos, seguindo-se um ao outro. Outro sim, que Miguel não se levantara. Ela está comentando Daniel capítulo 12, verso 1. Que Miguel não se levantara e que o tempo de angústia, tal como nunca houve, ainda não começara. As nações estão se irando agora, mas quando o nosso sumo sacerdote concluir a sua obra no santuário, ele se levantará. Quando é que Miguel vai se levantar? Quando ele concluir a sua obra no santuário. Ele está trabalhando de 1844 para cá, ele está trabalhando no Santíssimo do Santuário Celestial, no juízo celestial. Quando ele concluir esta obra, ele sai do Santíssimo e se demora no lugar santo. Quando o nosso sumo sacerdote concluir a sua obra no santuário, ele se levantará, Miguel se levantará. É Daniel capítulo 12, verso 1. Envergará as vestes de vingança. Ele vai tirar as vestes sacerdotais e vestir as vestes de vingança, e então as 7 últimas pragas serão derramadas. Primeiros Escritos, página 36. Ellen White relaciona o texto de Daniel 12, verso 1, com a conclusão da obra de Jesus no santuário celestial, o fechamento da porta da graça. Outro texto agora é Primeiros Escritos, página 279,
e 280. Anotem tudo isso aí. Primeiros Escritos, página 279 e 280. Primeiro nós lemos um texto onde Ellen White relaciona Daniel 12, verso 1, com o fechamento da porta da graça, o momento em que Miguel se levanta, é o momento em que ele faz a última intercessão e fecha a porta da graça. Agora eu vou ler outro texto de Ellen White, que ela explica Apocalipse capítulo 8, verso 5, quando Jesus lança o incensário sobre a terra. Agora veja a explicação que ela dá para Apocalipse capítulo 8, verso 5. Essa explicação está no livro Primeiros Escritos, página 279 e 280. Está ali, não é? Está ali. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. O céu estava agitado, né? Anjos indo e vindo, subindo e descendo. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus. O anjo falou para Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. O selamento acontece justo antes da porta da graça se fechar. Por isso que selamento dos justos é julgamento dos vivos, porque eles são julgados e selados, e então a porta da graça pode se fechar. Então o anjo disse que sua obra estava feita, os santos estavam numerados e selados. O que acontece então? Então vi Jesus, que havia estado a ministrar aonde? Diante da arca. Aqui Ellen White está falando de Apocalipse 8, verso 3, 4 e 5, irmãos. Quando o anjo do concerto, Jesus, está com incensário de ouro, cheio de incenso, diante do trono de Deus, intercedendo pela multidão da hora undécima, irmãos. Pela grande multidão que vai sair de Babilônia, filhos e filhas de Deus que vão se converter na hora undécima. Ela está se referindo a este momento, quando ela fala, então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém o quê? Os 10 mandamentos. O que ela viu Jesus fazer? Lançar o incensário. Ellen White está explicando Apocalipse capítulo 8, verso 5, irmãos. Leia Apocalipse capítulo 8, verso 5. Leia aí comigo, capítulo 8, verso 5 agora. E o anjo, esse anjo é o anjo do concerto, Jesus, tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. Só existe uma hora, só existe uma ocasião na Bíblia em que Jesus lança o incensário sobre a terra. Não tem duas nem três, uma vez. A porta da graça se fecha uma só vez. Agora vejam, volte para a leitura do texto que nós estamos lendo, do Primeiros Escritos, página 279. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Lançar aonde? A Bíblia diz que é sobre a terra. E depois, o que ele fez? Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. E toda a hoste angélica tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, verso 11. Qual é o momento específico em que Jesus vai proferir os versos de Apocalipse 22, verso 11? Porque muitas vezes nós citamos esse verso assim, com frequência, mas existe uma hora exata em que Jesus vai pronunciar este verso. É o momento em que ele lançar o incensário sobre a terra e fechar a porta da graça. Quem está salvo está, quem está perdido está. Não tem mais misericórdia, não tem mais intercessão. Acabou o tempo de graça. A profecia revela que a abertura do 7º selo diz respeito especificamente à última grande intercessão de Jesus pela multidão dos conversos da hora undécima,
quando ele enche o incensário de ouro com muito incenso, e depois de terminada a última grande intercessão, ele enche o incensário de fogo do altar e lança sobre a terra e diz: está feito. Agora eu quero ler para vocês outro texto, irmãos. Outro texto. Esse texto que vamos ler continua na mesma página, 279 e 280. Então vi. Não, esse texto nós acabamos de ler, é o mesmo texto. O próximo está na página 280. Cada caso fora decidido, achou aí? Cada caso fora decidido para a vida ou para morte. É a continuação da mesma página. Enquanto Jesus estiver ministrando no santuário, o juízo estiver em andamento. Primeiro por quem? Pelos justos mortos. Começou quando? 1844. E a seguir pelos justos vivos. Ela não fala aqui, mas o selamento dos vivos será quando sair o decreto dominical, irmãos. O selamento dos vivos salvos e o selamento dos vivos perdidos com o sinal da besta, entende? O selo de Deus nos salvos e o sinal da besta nos perdidos, isso acontece após o decreto dominical. Então, quando vocês leem aqui, enquanto Jesus estiver ministrando no santuário, o juízo estiver em andamento pelos justos mortos, é de 1844 para frente, e a seguir pelos justos vivos, você já pensa no decreto dominical, quando será o selamento. Simples, irmão, simples assim. Retirando-se, continue a leitura, retirando-se Jesus do lugar santíssimo, ouviu o tilintar das campainhas sobre as suas vestes. Nas vestes do sumo sacerdote tinham campainhas, que quando ele caminhava, fazia o barulho, e aquele barulho as pessoas ouviam lá no pátio, e sabiam que ele não estava morto. Às vezes ele demorava lá, mas quando ele andava, eles ouviam o quê? O barulho. Ellen White disse que na visão ela ouviu o tilintar das campainhas do sumo sacerdote, que é Jesus. Ouviu o tilintar das campainhas sobre as suas vestes. E ao sair ele, quando Jesus saiu, uma nuvem de trevas. Ele saiu da onde? Do Santíssimo, mas não veio para a terra. Ele se demorou no lugar santo, porque o sumo sacerdote, quando saía do Santíssimo, ele não saía para o pátio, ele se demorava no lugar santo, porque ali ele ia tratar com Satanás, pegar o bode Azazel, símbolo de Satanás, e amaldiçoá-lo, colocar os pecados sobre ele e mandá-lo para onde? Para o deserto, para que morresse lá. Então, quando Jesus deixa o Santíssimo no santuário celestial, ele não volta para a terra, ele se demora um pouco de tempo no lugar santo, e agora ele vai tratar com quem? Com Satanás. Logo que ele sai do Santíssimo, agora é Jesus tratando um negócio com Satanás. Por isso que vem as destruições anunciadas nas 7 trombetas, e todas as destruições e tragédias anunciadas nas 7 trombetas são causadas por Satanás, porque Jesus chega para ele e diz: agora, você não queria destruir a terra? Agora eu mandei soltar os 4 ventos, agora você pode destruir a terra, mas só 1/3, porque você roubou 1/3 dos anjos do céu, então você tem o direito de destruir 1/3 da terra, 1/3 das árvores, 1/3 das águas do mar, 1/3 das águas potáveis, 1/3 da população mundial. 1/3 é o anjo de 1/3. Satanás é o anjo de 1/3. Então, queridos, por isso diz aqui, olha, vamos terminar a leitura desse texto que estamos lendo. Retirando-se Jesus do lugar santíssimo, ouviu o tilintar das campainhas sobre as suas vestes, e ao sair ele, uma nuvem de trevas cobriu os habitantes da terra. Agora continue a leitura na mesma página, irmãos. Eu quero que vocês leiam comigo, já que o texto está ali, não é? Vamos. Não havia entre, põe lá, não havia entre, acharam aí? Não havia, na mesma página, 280. Não havia então mediador
entre o homem culpado e Deus. Achou? Leiam comigo em voz alta então. Não havia então mediador entre o homem culpado e Deus que for ofendido. Enquanto Jesus permanecer entre Deus e o homem culposo, achava-se o povo sob repressão. Quando, porém, ele saiu dentre o homem e o Pai, essa restrição foi removida e Satanás teve completo domínio sobre os que, afinal, não se arrependeram. O completo domínio será dado a Satanás quando Jesus sair do Santíssimo. Por isso ele vai fazer destruições, como estão anunciadas nas 7 trombetas. A primeira trombeta queima a terça parte das árvores e a erva verde. A segunda trombeta torna em sangue a terça parte da água do mar. A terceira trombeta torna em sangue a terça parte das águas dos rios, ou torna amargas a terça parte das águas dos rios, irmãos. Águas amargas. E vem aí, quarta, quinta. Então, queridos, Satanás tem esse completo domínio sobre os ímpios, não sobre os que têm o selo do Deus vivo. Por isso que na quinta trombeta ele pode atormentar por 5 meses todos aqueles que não têm o selo do Deus vivo, porque ele só pode atormentar os que são dele. Jesus diz: os meus não, os meus não. Eles estão, eu os comprei com meu sangue, e eu os marquei com o meu selo do Deus vivo. Eles são meus. Cristo me compra e Cristo me marca. E Satanás olha e foge, porque ele vê quem são os marcados por Deus, e ele não pode atormentar por 5 meses. Por isso que a quinta trombeta diz que ele atormenta os que não têm o selo de Deus. Está claro isso, irmãos? Agora vamos continuar a leitura, irmãos. Vamos continuar a leitura. No Grande Conflito, página 614, diz assim: deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Apavora você a ideia de viver à vista de um Deus santo, sem intercessor? Você pode pensar: difícil, né? Nós vamos ter que viver sem pecar. Para quem está acostumado a viver pecando, a ideia é terrível. Mas quem já está se acostumando a viver sem pecar, a ideia é normal, irmãos. Será que a gente tem que aprender a viver sem pecar só depois que a porta da graça se fechar? Será que alguém que costuma viver pecando todo dia, fazendo o mesmo pecadinho de sempre, né? É o cafezinho de todo dia, é a novelinha de todo dia, não é? Irmãos, se você é falando mal da vida alheia todo dia, é xingando todo dia, não é? É odiando a sogra todo dia, não é? E você vai odiando, você vai repetindo esses pecadinhos todo dia. Quando fechar a porta da graça, você está o quê? Perdido. Agora, se você deixa de praticar esses pecadinhos todos os dias, se você deixa de praticar pecados conhecidos todos os dias, você está criando um hábito de viver sem pecar. Pecados conhecidos. Não existe essa questão, irmãos, viver sem pecar. Como Jesus viveu sem pecar, eu vivo... Não é assim. Porque Jesus nunca pecou. Ele já nasceu santo. Agora a gente nasce pecador, irmãos. Jesus não amava o pecado. A gente ama o pecado. A gente gosta do pecado. Então, meus queridos, nós temos natureza pecaminosa, mas pela graça de Jesus podemos deixar de viver na prática de pecados conhecidos. Sim ou não? Sim. Agora, se eu desculpo os meus pecados conhecidos e continuo na prática deles, por menores que sejam, eu estou me desqualificando para a salvação. O sangue de Jesus não vai cobrir pecados
conhecidos, não confessados e não abandonados. Não tem desculpa. Jesus me dá poder. Jesus não só perdoa, mas Jesus também me dá poder para vencer o pecado. Se Jesus só perdoasse, irmãos, não adiantaria. O que adianta perdoar e eu continuo vivendo? Ele me perdoa e eu continuo vivendo no pecado. Então o perdão de Jesus, ele não é um perdão vazio, ele é um perdão recheado de poder do Espírito Santo, para não voltar a praticar o pecado. Então essa história de que eu não consigo e volto a praticar e eu não consigo, você está falando que Jesus é um fracassado? Que o poder de Jesus é um poder vazio, que não dá forças para você vencer o pecado? Não, irmãos. Confie no sangue poderoso de Jesus. Confie no poder do Espírito Santo que habita em você. E viva sem pecar os pecados conhecidos. Por isso que após a porta da graça se fechar, os santos de Deus, selados pelo selo do Deus vivo, eles vão continuar a vida que eles viviam antes, vivendo na presença de Deus, sem praticar pecados conhecidos, mas ainda tendo natureza o quê? Pecaminosa. Após o fechamento da porta da graça, nós ainda temos natureza pecaminosa. Ah, é, pastor? Sim, senhor. Até quando? Até onde a Bíblia diz. É a Bíblia que manda. É a Bíblia que manda, irmão. Ninguém mais. E 1 Coríntios capítulo 15 diz: quando Jesus voltar, vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, quando Jesus voltar, o que é corrupto será revestido do quê? De incorruptibilidade. Será que alguém vai se tornar incorrupto antes da volta de Jesus? Será que alguém vai alcançar aquela perfeição igual a de Jesus? Sem nenhuma tendência para o pecado? Jesus não tinha nenhuma tendência para o pecado, irmãos, nenhuma propensão para o pecado. Mas nós temos, que temos a natureza pecaminosa. Mas quando Jesus voltar, essa natureza corrupta, que mesmo que você não peque, mas às vezes dá vontade, entende? Dá aquela vontade, aquela propensão, essa natureza ela vai ser eliminada na volta de Jesus, quando o que é mortal vai se revestir da... Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 52 em diante. 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 52 em diante. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quem ressuscita já ressuscita imortal, incorruptível. E nós que estamos vivos seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Só na volta de Jesus. Carne santa, irmãos. Hoje, no começo da igreja adventista, surgiu um movimento com carne santa. É o perfeccionismo. Pessoas que diziam: eu já alcancei um nível espiritual que eu não peco mais. Acabou de pecar. Seu mentiroso. Acabou de pecar. Por quê? Bíblia, irmãos. A gente tem que acreditar na Bíblia. Leia agora na Bíblia. Por que eu digo que a pessoa fala: eu estou alcançando um nível espiritual? E quando a pessoa começa a falar assim, você já sai de perto, porque você pode ser fulminado pela glória dele. Entende? Quando a pessoa começa a falar assim, ele abriu a boca e começou a pecar. Porque veja, 1 João, primeira carta de João, capítulo 1. Capítulo 1. Todos acharam? 1 João capítulo 1, verso 8. Verso 8. Quero que vocês leiam em voz alta comigo. Todos acharam? Primeira carta de João, capítulo 1, verso 8. Leiam comigo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. O céu não é para quem diz: eu não peco mais.
Eu não tenho pecado. Jesus veio buscar pecadores. Jesus veio buscar pecadores. Mas é pecadores que confessam o pecado. Por isso o verso 9 explica. Veja o verso 9. Para que você não se engane, vem o verso 9 explicando: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Verso 10: se dissermos que não pecamos, fazemos Cristo mentiroso. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo. Está se referindo a quem? Aquele que nos perdoa. Fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Essa é a mensagem do movimento Carne Santa no tempo de Ellen White, que dizia: não pecamos mais, somos inocentes, imaculados, e geralmente resultava em adultério. Geralmente ia dormir com a mulher do vizinho. Por quê? Porque a pessoa que diz eu não peco mais, coitado, ele baixou a guarda. Ele baixou a guarda e o diabo vai atingir ele em cheio, porque ele está com a guarda baixa. Agora, se eu sei que eu sou pecador, tenho natureza pecaminosa, eu vou vigiar e orar. Opa, vou vigiar e orar. Eu não vou baixar a guarda e falar: não, alcancei um nível que agora o diabo não me tenta mais, eu não peco mais. Pronto, você já está derrotado. Só na volta de Jesus nós vamos perder a natureza pecaminosa. Mas hoje e amanhã, todos os dias, eu tenho que viver alimentando a natureza santa e espiritual que o Espírito Santo gerou em mim e em você. Deixar essa natureza santa e espiritual que o Espírito Santo gerou em você e em mim bem forte, essa natureza espiritual santa. Agora, a natureza pecaminosa com a qual eu já nasci do ventre da minha mãe, eu não dou comida para ela, mas ela existe. Ela é um cachorrinho magro, feio, não é? Porque eu não dou comida para ele, mas ele existe. Esse cachorrinho existe. Quando você começa a assistir coisas promíscuas, violentas, pornográficas, quando você começa a se alimentar de coisas e alimentos que Deus não se agrada, você está alimentando o cachorrinho magro da velha natureza, e ele vai ficando forte, forte, e daqui a pouco ele vira um pastor alemão, não é? Comedor de carne, né? Um pastor alemão comedor de carne, e ele vai enfrentar quem? A natureza santa espiritual, só que a natureza santa espiritual está muito fraca, e a natureza pecaminosa vence. Só quando Jesus voltar, essa natureza pecaminosa deixa de existir por completo, porque o mortal se reveste da imortalidade. Voltando, queridos, para Daniel capítulo 12, verso 1, irmãos. Daniel capítulo 12, verso 1. Volta lá. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Essa angústia como nunca houve. Eu pergunto para você: existem quantas angústias qual nunca houve? Quantas angústias qual nunca houve existem? Estou perguntando. Uma. Vocês concordam com ele? A angústia qual nunca houve e jamais haverá. Podem existir duas, três? É uma. Nunca houve igual. Só existe uma, como nunca houve e jamais haverá. Está falando da grande angústia do tempo do fim, que Apocalipse 7 chama de grande tribulação. Agora vejam um conselho que Ellen White dá. O que eu vou ler agora foi escrito por Deus através da sua serva, Ellen White. Isso não está em nenhum livro, está na carta 161. Carta 161, página 3. Essa carta foi escrita em 1903.
Em 1903 ela escreveu esta carta, número 161, página 3. Deus falou através dela dizendo: o povo de Deus precisa estudar que tipo de caráter eles precisam formar para passarem pelo teste e pela prova dos últimos dias. Muitos estão vivendo em fraquezas espirituais e recaídas. Sabe o que é recaídas? De novo, e de novo, e de novo. A gente tem que criar vergonha na cara e falar: calma lá, até quando eu vou continuar fazendo isso? Está uma vergonha. Está uma vergonha. Você chega e se ajoelha diante de Deus: Senhor, eu estou aqui de novo para pedir perdão pelo pecado de ontem e pelo pecado de hoje de novo, o mesmo. Então você vai ter que criar vergonha. O meu irmão um dia disse para mim: Samuel, eu resolvi criar vergonha. Eu falei: Senhor, eu te autorizo a acabar dentro de mim, eliminar de dentro de mim, tirar de dentro de mim esse apetite que eu tenho para isso, esse apetite que eu tenho para aquilo. Eu te autorizo, faça essa obra, porque eu tenho vergonha de vir cada dia confessar o mesmo pecado. Eu te autorizo, Senhor, tira de mim, eu quero romper com o pecado. E ele disse: Samuel, e Deus fez isso. Ele faz quando você autoriza, porque Ele respeita o seu livre-arbítrio. Você tem que permitir. Eis que estou à porta e bato. Se você não abrir, Jesus não entra, meu irmão. Jesus não é como Satanás que arromba a porta. Não, ou entra pela janela. Não, Jesus, Ele é ético. Eis que estou à porta e bato. Se você quiser, se você me ouvir e você abrir a porta, eu entrarei. Eu vou cear contigo e você vai cear comigo. Nós vamos ser amigos. Você tem que querer ser salvo. Você tem que querer romper com o pecado. Então, queridos, aqui diz: eles não sabem o que creem. Vamos ler e estudar o capítulo 12 de Daniel. Ellen White falando: vamos estudar o capítulo 12 de Daniel. Esta é uma advertência que todos nós devemos entender antes do tempo do fim. Daniel está falando da angústia do tempo do fim. Agora, qual é a outra grande angústia mencionada na Bíblia, irmãos? Nós lemos a de Daniel capítulo 12 e agora vamos ler a de Mateus 24. Mateus 24. Aqui fala de uma angústia qual nunca houve também. Vamos ler e vocês vão me dizer se esta angústia de Mateus capítulo 24, versos 21 e 22, se ela é outra angústia qual nunca houve, ou se ela é a mesma angústia de Daniel capítulo 12, verso 1. Vamos ler Mateus 24, versos 21 e 22. Todos acharam? Vamos ler. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve. Eu parece que já li isso, irmãos. Eu parece que já li isso lá em Daniel capítulo 12, verso 1. Uma angústia como nunca houve. E parece que a gente já conversou sobre isso, que angústia como nunca houve só pode ter o quê? Uma. Pode ter duas, três. Como é que nós vamos ter 3 angústias como nunca houve? Então houve, sim. Se já existiram 2, então como nunca houve. Por isso, a angústia de Mateus 24, verso 21 e 22, é a mesma angústia de Daniel capítulo 12, verso 1. É a angústia do tempo do fim, que virá depois do decreto dominical e que continua depois do fechamento da porta da graça. É a grande angústia do tempo do fim. Continue lendo o verso 21 então, irmãos. Porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Está definido, né? É só uma mesmo. Agora o verso 22. E se aqueles dias, que dias? Se aqueles dias dessa grande angústia como nunca houve, nem pode haver, se os dias daquela grande angústia que virá não fossem o quê? Abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui diz: por causa dos escolhidos.
lidos, serão abreviados aqueles dias. Que dias? Da grande angústia. Então, queridos, nosso povo de Deus, foi perseguido na Idade Média por 1260 anos. Agora Jesus está falando que vem uma angústia muito maior do que aquela. Muito maior do que aquela. Porque a angústia do tempo do fim, como nunca houve, e é uma angústia que vai acontecer perto ou junto com o momento em que Satanás vai aparecer na terra dizendo: eu sou o Cristo. Por isso diz aqui, olha, o verso 23, então se alguém vos disser: eis que o Cristo está ali em Codó, não acrediteis. Eis que o Cristo está ali em Teresina, não acrediteis. Estão vendo o verso 23 aí? Então se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Por quê? Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Queridos, esta angústia qual nunca houve, é a angústia uma só de Daniel 12:1 e de São Mateus 24, versos 21 e 22. Agora aqui diz que por amor aos escolhidos, esses dias da angústia serão o quê? Abreviados. Agora, queridos, eu quero conversar com vocês sobre como pode Deus abreviar o dia da angústia. Aqui diz que os dias seriam abreviados. Para você saber como é que Deus abrevia o tempo, você tem que descobrir pela Bíblia como é que Deus alonga o tempo. Se você descobrir como é que Deus alonga o tempo, você já descobriu como é que Deus abrevia o tempo. Porque o sistema é o mesmo. Qual é o sistema divino e bíblico para alongar o tempo? Quando os 12 espias foram visitar a terra que manava leite e mel, eles passearam pela terra que manava leite e mel durante quantos dias? Quantos dias? 40 dias. E voltaram e falaram: olha, não dá, nada feito, estou fora, vou voltar para o Egito, nunca vamos entrar lá, terra de gigantes, somos gafanhotos perto deles. Isso desagradou a Deus, pela incredulidade deles. E Deus disse: um dia para cada ano. Um dia para cada ano. Vocês passearam pela terra que mana leite e mel 40 dias. Um dia para cada ano. Vocês vão voltar para o deserto. E vão vaguear pelo deserto quanto tempo? 40 anos. Qual é o princípio que Deus usa para alongar o tempo, irmãos? Um dia para cada ano. Esse é o princípio bíblico. Por isso que as 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos. É um dia para cada ano. Por isso que os 1.260 dias de perseguição papal na Idade Média são 1.260 anos. É o princípio bíblico divino de alongar o tempo, pegando um dia e transformando um dia em um ano. Agora, Deus está falando que agora na última grande angústia, Ele vai abreviar o tempo. Que tempo? O tempo da perseguição, o tempo da angústia. No passado, o tempo da angústia foram 1.260 anos. E agora, no tempo do fim, na última supremacia papal, quando o decreto dominical sair, e todo mundo estiver adorando a besta que subiu do mar, e santificando o dia que Deus não quer que seja santificado, haverá uma perseguição, uma angústia, mas o tempo vai ser abreviado. Que dias serão abreviados? Os dias da perseguição. Não vão ser mais 1.260 anos, porque Deus abrevia o tempo profético para tempo literal.
É o sistema divino. Ele alonga, pegando um dia e transformando em um ano. Ele abrevia, pegando um ano e transformando em um dia. É o sistema bíblico. Ele alonga e ele abrevia, do jeito que ele quer. E ele disse que na Idade Média ele alongou. E ele disse que no tempo do fim ele abrevia. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. 3 anos e meio literais dá para suportar. Porque se fosse 1260 anos de novo, nenhuma carne se salvaria, irmãos. Os filhos de Deus iam morrer todos. Mas graças a Deus agora serão só o quê? 1260 dias. Agora, você pode pensar, será que tem alguém que pensa assim como o pastor Samuel? Você já ouviu falar no Dr. John Paulin? Quem aqui já ouviu falar no Dr. John Paulin? John Paulin, ele foi por mais de 10 anos professor de Apocalipse na Andrews. Andrews é a principal universidade da Igreja Adventista. E ele era o professor de Apocalipse na Andrews. Hoje ele é diretor da Escola de Religião de Loma Linda, na Califórnia. E ele escreve no seu livro O Evangelho de Patmos. O livro é O Evangelho de Patmos. E ele escreve lá que os 3 anos e meio da supremacia papal, do tempo do fim, serão 3 anos e meio, iguais os 3 anos e meio do ministério de Jesus. Quantos anos foram o ministério de Jesus na terra? 3 anos e meio. Esse é o ministério do Cristo verdadeiro. E ele diz, quantos anos será o ministério do anticristo? Também 3 anos e meio. Porque o anticristo, ele age como se fosse o quê? Ele não é Cristo, mas ele age como se fosse. Então ele vai querer ter um ministério na terra também de 3 anos e meio. 42 meses. 42 meses. Queridos, louvado seja Deus, porque desde que sair o decreto dominical e começar a grande última angústia, nós podemos respirar sabendo que não vai passar esta grande angústia, não vai passar de 3 anos e meio. Por quê? A besta que subir do mar vai ser derrubada. Vai ser derrubada. Virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Agora, há pessoas que perguntam, quer dizer que acabando os 42 meses, acabando os 3 anos e meio desta última supremacia papal, Jesus volta? A Bíblia não fala isso, e eu também não prego isso. Acabando, irmãos, os 42 meses da supremacia papal, não é a volta de Jesus, mas é a vinda de Satanás personificando Cristo. Satanás aparece na terra personificando Cristo, dizendo, eu sou Cristo, eu sou Cristo, eu sou Cristo, pregando os mesmos sermões, fazendo milagres, e todo mundo vai adorá-lo. E é nesse tempo que vai ser aprovado o decreto de morte. Lembre-se que o primeiro que vem é o decreto dominical, antes do fechamento da porta da graça. Tempo de graça, tempo para a conversão da grande multidão. Mas depois que a porta da graça se fechar, depois que o papado cair, vem então o decreto de morte contra o povo de Deus, num tempo em que Satanás está andando na terra dizendo, eu sou o Cristo, e eu mudei o sábado para o domingo, e esse povo tem que morrer. Por isso, irmãos, por isso haverá um decreto de morte contra os que guardam os mandamentos de Deus, porque Satanás vai estar na terra andando dizendo, eu sou o Cristo, e todo mundo vai acreditar, menos o remanescente de Deus. O remanescente de Deus sabe quem é Satanás, mas o povão vai acreditar nele. Por isso eles vão marcar o dia em que todos os que guardam os mandamentos de Deus devem ser mortos. Aquele decreto de morte do tempo da rainha Esther vai se repetir agora no tempo do fim, mas nenhum filho de Deus vai morrer no decreto de morte, nenhum, porque o anjo do Senhor se levanta para libertar o povo de Deus,
Louvado seja Deus. Deus é um Deus que cuida de você, meu irmão. Deus é um Deus que tem olhos sobre você. Quando Deus olha lá de cima, Ele não vê multidões, Ele vê pessoas individualmente. Ele te conhece pelo nome, sabe quanto dinheiro você tem no bolso, ou se não tem nenhum. Ele sabe se você tem comida em casa ou não tem. Ele sabe se você está perdendo o emprego sem saber para onde ir. Ele sabe se você tem dinheiro para pagar o aluguel ou não. Ele sabe, mas Ele quer que você saiba que Ele sabe, porque a maioria vive sem saber que Deus sabe. E se eu vivo sem saber que Deus sabe das minhas necessidades, eu sofro, eu me angustio. Agora, se eu sei que Ele sabe, eu peço: ó Senhor, o Senhor já sabe da angústia que eu estou passando, do emprego que eu perdi. Estão tentando me prejudicar, estão tentando acabar com a minha família. Salva o meu lar. Ele tem ouvidos abertos para a sua angústia, meu irmão. Ele não desampara. É um Deus pessoal, é um Deus próximo de você. É Jesus, nosso Salvador, amigo. Ele te ama. Ele gosta de ouvir quando você fala também: eu também te amo, querido Jesus. Não perca a oportunidade de falar todos os dias, irmãos, várias vezes: Jesus, eu te amo. Eu te amo e não vejo a hora de estar na tua presença no céu, para nunca mais nos separarmos. Jesus voltará para nos buscar. Miguel se levantará para libertar o seu povo. Todo aquele que tem o seu nome no livro da vida. E a minha oração é: ora vem, Senhor Jesus. Quero orar com vocês neste momento. Levante a sua mão, meu querido irmão. Levante a sua mão diante de Deus. Pai querido, olha lá do céu as mãos levantadas. Nós somos todos frágeis, defeituosos. Nós somos todos fracos. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor deu o teu Filho amado para morrer por nós na cruz. O Senhor mostrou que nós somos valiosos para o Senhor, mais valiosos do que o ouro de Ofir. Agora, Pai querido, Jesus Cristo, que morreu por nós e que subiu ao céu, Ele disse que vai voltar nos buscar. Nós estamos confiando nesta promessa de Jesus, mas nós queremos que esta promessa se realize, se concretize rápido, logo. A angústia está muito grande, o sofrimento está muito grande, é muita doença, é muita epidemia, é muito sequestro, é muita guerra, são muitos lares se dividindo. Tem misericórdia de nós, Pai. Vem colocar um ponto final na história do pecado. Vem arrebatar o teu povo para o céu. E agora, Pai, enquanto estamos aqui na terra, derrama o Espírito Santo sobre nós, para que o Espírito Santo todos os dias nos batize, que o Espírito Santo todos os dias seja derramado sobre cada um, enchendo-nos das virtudes de Jesus, dando-nos o caráter de Jesus, pois é em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Que a paz de Jesus fique com você.